Para uso da palavra, o governador do Maranhão e ex-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Flávio Dino. Excelentíssima Presidenta da República, Dilma Rousseff, excelentíssimos ministros de Estado, cumprimento na pessoa dos ministros Eugênio Aragão, Zé Eduardo Cardoso, Jacques Wagner, saúdo os meus colegas professores, professoras que aqui estão, cumprimentando na pessoa do meu professor Francisco Queiroz Cavalcante, que, para eu não conhecê-lo, perdeu uns 30 quilos, Presidenta, nos últimos anos. Senhoras, senhores, companheiros, companheiras, é muito importante que esse ato se verifique nesse momento em que o debate nacional ganha uma imensa carga histórica. E não é por acaso, e não é inédito, que esse debate se processe em torno da temática da corrupção. Não é algo novo no nosso país. Logo após a República do Galeão, em 1954, que culminou com o trágico desfecho que todos conhecemos, Juscelino Kubitschek, visando o desenvolvimento da nação, resolveu construir esta cidade, a capital do nosso país. E qual foi a acusação feita contra Juscelino Kubitschek ao construir esses monumentos vivos da história nacional? Que ele havia planejado Brasília para desviar dinheiro e praticar corrupção. O resultado disso nós sabemos. Se elege, depois de Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, com a sua vassourinha supostamente redentora. Todos nós sabemos a longa noite da ditadura que se seguiu à crise institucional daqueles anos. Muito bem. Muito bem, companheiras e companheiros, essa, portanto, é uma estratégia perene na luta política no nosso país. E ela obedece a um objetivo principal, de esconder os verdadeiros problemas nacionais. A maior corrupção que pode existir em uma sociedade é a desigualdade, é a injustiça social. E por isso, aqueles que pretendem situar a corrupção no Estado apenas, que deve ser combatida, na verdade, pretendem proteger os seus privilégios de classe, de casta e de estamento. É 1% da população que usa há várias décadas essa estratégia para proteger os seus interesses. E o que se segue a isto? Se segue o que nós estamos assistindo, o crescimento dramático de posições de corte fascista no nosso país, representada pela violência, por grupos inorgânicos sem líderes, em busca de um Duce, de um Führer, de um protetor. Ontem, as Forças Armadas. Hoje, a toga supostamente imparcial e democrática. Senhora Presidenta, digo porque posso dizer que conheço profundamente a instituição do qual eu tive a honra de integrar por 12 anos e de representá-la como presidente da Associação Nacional dos Juízes Federais. Quero reconhecer o trabalho dos juízes brasileiros, mas, nessa hora presente, é preciso entender bem o que está em jogo para além do mundo dos autos, porque o mundo não está só nos autos. É preciso, senhora Presidenta, senhores ministros, elogiar as Forças Armadas do nosso país, que têm demonstrado um compromisso exemplar com a legalidade democrática
e merece o nosso reconhecimento. E se não são as Forças Armadas que estão pondo em risco a Constituição e a legalidade, quem está pondo em risco? Esse discurso de corte fascista, de uma legalidade flexível, ad hoc, casuística no mau sentido da palavra. Vejamos o que ocorreu nesse episódio das interceptações telefônicas. Absolutamente ilegais, desde a origem. Absolutamente ilegais por não observarem aquilo que a Constituição determina. E ilegais porque reveladas contrariamente ao que dispõe a Lei 92/96 de 1996. E o que justifica isto? O supostamente interesse público, que estaria por sobre a Constituição e a legalidade. Pois bem, nada é mais convergente nesse momento com a defesa irrestrita do interesse público do que a defesa incondicional da autoridade da Constituição e das leis brasileiras. E isso é cuidar do interesse público. Senhora Presidente, concluo dizendo que é preciso cuidar do Estado de Direito e nós temos, a meu ver, 4 questões centrais para cuidar do Estado de Direito nesse momento. O primeiro, a denúncia, a contenção de grupos violentos. Grupos que defendem a violência física como instrumento de luta política. E lembro que um governo constitucional, como que Vossa Excelência dirige, tem mais do que o direito, tem o dever de defender a ordem jurídica. E por isso nós estamos aqui. Porque reconhecemos em Vossa Excelência esse compromisso de defesa da ordem constitucional. A segunda tarefa é tratar desse impeachment, dessa distorção, dessa anomalia, tentando transformar um processo por crime de responsabilidade em voto de desconfiança do parlamentarismo. Impeachment sem fato, sem prova, sem dolo, sem individualização de conduta da Presidente da República. Impeachment, que muitos querem transformar nas comissões gerais de investigação da ditadura. Primeiro se pune, depois se acha prova. Qual é o fato que está hoje em debate no parlamento? Apenas um: as supostas pedaladas fiscais, que foram chanceladas pelo Congresso Nacional ao votar o PLN 5. E atitudes, portanto, que estão muito longe de caracterizar crime de responsabilidade. E por isso eu confio que o Parlamento brasileiro vai colocar o que é perene, o que é estratégico, aquilo que axiologicamente é mais significativo por sobre a luta política, as paixões contingenciais. E para isso é preciso derrotar uma falácia de que um julgamento de impeachment é um julgamento político. Isso está errado conceitualmente. É um julgamento político porque é feito por uma casa política, mas segundo critérios jurídicos. Ser julgamento político não significa. Ser julgamento político não significa vale tudo, não significa discricionariedade, não significa arbitrariedade. A Constituição diz o que é crime de responsabilidade e diz o que é impeachment. É preciso conter os abusos judiciais. Os abusos judiciais que são, é verdade, a minoria, mas isso é parecido com a injustiça contra um homem só. Quando é cometida uma injustiça contra um homem só, perece o senso de justiça da humanidade inteira. Quando um juiz abusa, não significa dizer que todos abusam, mas este abuso judicial contamina, infelizmente, a ordem jurídica, a constitucionalidade e a própria imagem de imparcialidade do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não pode mandar carta para passeata. Não cabe ao Judiciário fazer esse tipo de coisa. E se o juiz, o procurador da República quiser fazer passeata, há um caminho.
Basta pedir demissão do cargo e pode fazer passeata. Aliás, eu quero dizer que eu adoro fazer passeata e recomendo para quem gosta. Mas não use a toga para fazer política, porque isso acaba por destruir o Poder Judiciário. É hora, companheiros, companheiras, senhoras e senhores, de luta social, sim, mas de uma ampla frente democrática. E por isso que esse ato é importante. Não estão aqui só pessoas como eu, de esquerda, socialistas. Estão aqui pessoas de várias visões de mundo. E nós precisamos reunir os liberais autênticos que esse país tem, o centro democrático que o nosso país sempre teve. E os juristas sempre tiveram um papel determinante nisto. Pouco importa que a OAB tenha apoiado o golpe de 64. Pouco importa. Aliás, ninguém lembra o nome do presidente da OAB de 1964. Mas todos nós lembramos de Raimundo Faoro. Todos nós lembramos daqueles que tiveram coragem de defender a democracia. De modo que eu quero concluir dizendo que eu sou a favor, sim, de novas eleições. Em outubro de 2018. É a data marcada pela Constituição. E nós temos autoridade, a presidenta Dilma Rousseff tem autoridade, como poucos nesse país, para dizer que defende a eleição, porque ela sacrificou a sua vida e a sua integridade física, pôs em risco para que o nosso país tivesse eleição. Então eu acho que ela gosta de eleição, mas no momento certo, no momento que a Constituição marca. E eu lembro sempre da última parte do hino nacional que não foi cantado hoje. Mas é o que me move. E sei que muitos cantam com uma especial vibração essa parte do hino nacional, que diz que se ergue da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta. Mas se ergue da justiça clava forte, mas se ergue da justiça clava forte, a senhora vê que eu não desaprendi a fazer suas coisas. Não vai ter golpe, companheiros. Viva a Constituição e a democracia.